Você está na casa que um dia foi cheia de risadas, conversas animadas na mesa do jantar e o barulho constante de passos correndo pelos corredores. Hoje, o silêncio é ensurdecedor. Se você tem mais de 60 anos e sente um vazio profundo depois que os filhos saíram de casa, você não está sozinha nessa dor que parece não ter nome. Conheci Márcia aos 76 anos, durante uma manhã chuvosa de terça-feira. Ela chegou ao meu consultório com os olhos vermelhos, carregando uma sacola com roupas que havia acabado de tirar do guarda-roupa do filho mais novo. Ele havia se mudado para o exterior há 2 anos, mas ela ainda não conseguia mexer nas coisas dele. Quando me contou que passava horas sentada no quarto vazio, apenas olhando para a cama arrumada, compreendi que estava diante de uma das formas mais silenciosas de sofrimento na terceira idade. A síndrome do ninho vazio atinge milhões de pais e mães após os 60 anos, mas raramente falamos sobre como essa transição pode ser devastadora. Você dedicou décadas inteiras da sua vida cuidando, protegendo, orientando. Sua identidade estava entrelaçada com o papel de mãe ou pai presente. E então, de repente, aquela presença constante se foi. Os quartos ficaram silenciosos. A mesa do jantar passou a ter lugares vazios. E você se pergunta quem é agora, além daquela pessoa que cuidava dos outros. O que mais me impressiona nos casos de síndrome do ninho vazio é como ela chega de forma gradual, mas o impacto emocional é súbito. Primeiro, você sente orgulho pela independência dos filhos. Depois, vem aquela sensação estranha de não ser mais tão necessária. Em seguida, a casa parece grande demais, silenciosa demais. E então, você percebe que não sabe mais quem é sem o papel que definiu grande parte da sua vida adulta. Márcia me disse algo que nunca esqueci. Ela sussurrou que se sentia como um livro cuja história principal havia terminado, mas ainda restavam páginas em branco que ela não sabia como preencher. Essa sensação de estar perdida na própria vida, de não reconhecer a pessoa no espelho quando os filhos não estão mais por perto, é mais comum do que você imagina. A neurociência da transição de papéis revela que nosso cérebro precisa se reorganizar completamente quando uma função que exercemos por décadas deixa de existir. É como se precisássemos aprender a ser gente de novo, descobrir gostos que ficaram adormecidos, sonhos que foram adiados, versões de nós mesmas que ficaram esperando a vez de aparecer. Se você reconhece essa dor profunda de não saber quem é, depois que os filhos partiram, se sente que sua vida perdeu o sentido principal e está apenas passando os dias sem propósito real, digite sim agora. Porque hoje vou compartilhar com você a descoberta que transformou não apenas a vida de Márcia, mas de centenas de mulheres que reencontraram sua identidade depois dos 60 anos. A transformação de Márcia começou de uma forma completamente inesperada. Durante nossa terceira consulta, ela trouxe uma caixa empoeirada que havia encontrado no sótão. Dentro estavam cartas que ela escrevia para si mesma quando tinha 20 anos, cadernos com poemas que compunha na juventude e uma lista de sonhos que havia feito antes de se casar. Ela segurava esses papéis com as mãos trêmulas e dizia que havia esquecido completamente dessa versão de si mesma. Márcia passou 45 anos sendo exclusivamente mãe e esposa. Quando casou aos 23 anos, guardou seus sonhos de ser escritora numa gaveta que nunca mais foi aberta. Os filhos nasceram, a casa ficou movimentada e ela encontrou propósito total em cuidar da família. Cada manhã tinha sentido. Cada decisão girava em torno do bem-estar dos outros. Ela sabia exatamente quem era. Sua identidade estava cristalina. Sua missão na vida era clara. O primeiro filho saiu de casa quando ela tinha 68 anos. Márcia pensou que seria fácil, afinal eram apenas 2 pessoas a menos na mesa do jantar. Mas quando acordava de manhã, não sabia mais para quê. A rotina que a guiava há décadas simplesmente evaporou. Não tinha mais almoço para preparar pensando nos gostos específicos de cada um. Não havia mais roupas diferentes para lavar e separar,
Não chegavam mais recados de escola ou faculdade. O segundo filho partiu 2 anos depois, e foi aí que o vazio se tornou insuportável. Márcia começou a passar dias inteiros em pijama, perambulando pela casa como um fantasma. Ligava para os filhos com qualquer desculpa, inventava problemas de saúde para ter atenção, fazia compras desnecessárias só para ter o que oferecer quando eles visitavam. Ela havia se tornado uma sombra da mulher forte que um dia foi. A virada emocional aconteceu quando Márcia percebeu que estava vivendo apenas para os raros momentos em que os filhos ligavam ou visitavam. Entre essas ocasiões, ela apenas existia, contando os dias. Foi quando compreendeu que havia confundido amar os filhos com desaparecer por eles. Ela se amava tão pouco que não conseguia imaginar uma vida onde ela mesma fosse a protagonista. Durante meses, Márcia chorou a morte da mulher que ela havia sido antes da maternidade. Era como se precisasse fazer o luto de si mesma para renascer. Ela me contava que às vezes acordava no meio da noite com uma angústia no peito, como se tivesse perdido algo muito importante, mas não conseguia identificar o quê. Agora eu sabia. Ela havia perdido a conexão consigo mesma. O momento decisivo chegou quando ela encontrou uma foto sua aos 25 anos. Naquela imagem, seus olhos brilhavam com uma luz que ela não via no espelho há décadas. Foi então que compreendi que Márcia não precisava aprender a ser uma pessoa nova. Ela precisava reencontrar pedaços de quem sempre foi, mas que ficaram enterrados sob camadas e camadas de dedicação aos outros. A primeira técnica que mudou a vida de Márcia foi algo que chamo de resgate da memória emocional. Durante 2 semanas, pedi que ela dedicasse 1 hora todas as manhãs para revisar aqueles papéis antigos que havia encontrado. Não era para sentir nostalgia ou tristeza pelo tempo perdido, mas para reconectar com aspectos da sua personalidade que ficaram adormecidos. Márcia descobriu que, aos 22 anos, sonhava em ter uma pequena horta e escrever sobre as plantas que cultivava. Esse sonho havia sido completamente esquecido durante as décadas de maternidade. No primeiro dia desse exercício, ela sentiu uma pontada estranha no peito, como se uma parte dela estivesse acordando após um sono muito longo. Era o primeiro sinal de que a mulher que ela foi um dia ainda existia, apenas estava soterrada. A segunda técnica envolveu o que chamo de mapeamento dos talentos esquecidos. Pedi para Márcia listar tudo que sabia fazer bem, mas que não fazia há anos por estar sempre ocupada com as necessidades da família. A lista a surpreendeu. Ela sabia fazer pães artesanais, tinha habilidade para arranjar flores, conseguia tocar piano de ouvido e tinha uma intuição incrível para escolher presentes únicos para as pessoas. Durante 1 semana, Márcia se comprometeu a praticar pelo menos um desses talentos por dia. No primeiro dia, ela fez um pão que não preparava há 15 anos. O cheiro da massa crescendo encheu a casa de uma forma que ela havia esquecido. Quando tirou o pão do forno, Márcia chorou. Não de tristeza, mas porque havia redescoberto o prazer simples de criar algo com as próprias mãos, sem ser para ninguém além dela mesma. A terceira técnica foi revolucionária para casos como o de Márcia. Chamei de diálogo com a mulher perdida. Toda noite, antes de dormir, ela escrevia uma carta para a versão de si mesma que existia antes da maternidade intensiva. Não cartas nostálgicas, mas conversas honestas sobre quem ela gostaria de ser agora, quais sonhos ainda faziam sentido, que nova versão de si mesma queria construir. Nas primeiras cartas, Márcia mal conseguia formar frases completas. Estava tão desconectada de seus próprios desejos que não sabia nem o que perguntar para si mesma. Mas, gradualmente, uma voz começou a emergir. Uma voz que falava de plantas, de palavras, de pequenos prazeres que não dependiam da aprovação ou necessidade de mais ninguém. O mais impressionante foi perceber como essas técnicas simples começaram a mudar a forma como Márcia acordava pela manhã. Em vez do vazio paralisante que sentia ao abrir os olhos,
Ela começou a ter pequenas expectativas. Queria ver como estava a semente que havia plantado. Queria experimentar uma receita nova de pão. Queria escrever sobre o que havia observado na natureza durante a caminhada. Observando a transformação de Márcia, compreendi que a síndrome do ninho vazio não é sobre a ausência dos filhos. É sobre a ausência de nós mesmas. E quando começamos a nos reencontrar, o vazio não desaparece apenas. Ele se transforma em espaço para crescer. A quarta técnica que implementei com Márcia veio de uma observação que fiz durante nossos encontros. Ela falava dos filhos sempre no passado, como se sua história de mãe tivesse terminado quando eles saíram de casa. Foi então que desenvolvi o que chamo de redefinição do papel materno. Em vez de sentir que não era mais mãe, Márcia precisava entender que havia se tornado um tipo diferente de mãe. Uma mãe à distância, uma mentora emocional. Durante 3 semanas, pedi para ela escrever uma carta por semana para cada filho, mas não cartas de cobrança ou saudade. Cartas onde compartilhava suas descobertas pessoais, seus novos projetos, as coisas interessantes que estava aprendendo sobre si mesma. O objetivo era mostrar para eles, e principalmente para ela, que continuava sendo uma pessoa em evolução, não apenas alguém que havia parado de crescer quando eles partiram. A primeira carta que Márcia escreveu foi sobre o pão que havia feito. Ela contou ao filho mais velho como havia redescoberto o prazer de amassar a massa, como isso a conectava com memórias da avó dele, como estava pensando em experimentar receitas de outros países. Quando ele respondeu dizendo que não sabia que ela tinha essa paixão por panificação e que gostaria de aprender algumas receitas, Márcia percebeu algo fundamental. Seus filhos também precisavam conhecer a mulher que ela estava se tornando. A quinta técnica foi uma das mais poderosas. Chamei de projeto de legado pessoal. Márcia precisava encontrar uma forma de canalizar toda a sabedoria e cuidado que desenvolveu durante décadas de maternidade para algo que fosse só dela, mas que ainda honrasse essa parte essencial de quem ela era. Não se tratava de abandonar sua natureza cuidadora, mas de expandi-la além da família nuclear. Márcia decidiu começar um pequeno grupo na igreja para mulheres que estavam passando pela mesma transição. Uma vez por semana, elas se reuniam para compartilhar receitas, técnicas de jardinagem e principalmente para conversar sobre como estavam redefinindo suas identidades. Em 3 meses, o grupo cresceu de 4 para 15 mulheres. Márcia havia encontrado uma forma de ser mãe do mundo, não apenas dos próprios filhos. A sexta técnica abordou algo que observo em muitos casos de síndrome do ninho vazio: a tendência de idealizar o passado e acreditar que os melhores anos já ficaram para trás. Criei o exercício do futuro desejado. Toda semana, Márcia escrevia sobre como queria que fosse sua vida dali a 5 anos. Não fantasias irreais, mas sonhos concretos e alcançáveis para uma mulher de 76 anos. Inicialmente, Márcia não conseguia imaginar um futuro empolgante. Sua mente estava presa na ideia de que havia chegado ao fim da história principal da sua vida. Mas, gradualmente, ela começou a sonhar com uma pequena horta medicinal, com um livro de receitas da família, com viagens que queria fazer sozinha ou com amigas, com cursos que gostaria de frequentar. O mais tocante foi quando ela me disse que pela primeira vez em anos estava ansiosa pelo que viria a seguir. O futuro havia deixado de ser apenas uma extensão vazia do presente para se tornar um território cheio de possibilidades inexploradas. A sétima técnica que mudou completamente a perspectiva de Márcia foi o que desenvolvi chamando de ritual de transição consciente. Muitas mulheres vivem a síndrome do ninho vazio como algo que aconteceu para elas, não como uma fase natural da vida que merece ser honrada e celebrada. Márcia precisava criar um marco simbólico que separasse a mulher que ela foi da mulher que estava se tornando. Juntas, planejamos uma cerimônia particular
onde ela iria simbolicamente se despedir da mãe em tempo integral que havia sido e dar as boas-vindas à mulher multifacetada que estava emergindo. Márcia escolheu uma tarde de domingo, preparou uma mesa bonita no jardim e colocou objetos que representavam diferentes fases da sua vida. Uma foto dela jovem, algo dos tempos de mãe ativa, e espaços vazios para representar o que ainda estava por vir. Durante 2 horas, ela conversou consigo mesma em voz alta, agradecendo pela mulher que foi, pedindo perdão pelos sonhos que adiou e fazendo promessas para a mulher que queria ser. Não foi um exercício melancólico, mas uma conversa honesta sobre transições. Quando terminou, Márcia sentiu algo que não esperava. Em vez de tristeza, sentiu alívio, como se tivesse recebido permissão para ser diferente do que sempre foi. A 8ª e última técnica foi a que mais resistência encontrou, mas que se provou essencial. Chamei de construção da vida independente. Márcia precisava aprender a fazer coisas sozinha, que antes sempre fazia acompanhada ou para outros. Não por obrigação, mas por prazer. Comer sozinha num restaurante, ir ao cinema, fazer uma viagem de um dia sem avisar ninguém. A primeira vez que Márcia foi sozinha a um café, ela ficou 15 minutos no carro reunindo coragem para entrar. Sentia como se todos fossem julgar uma mulher de 76 anos tomando café sozinha numa tarde de terça-feira. Mas quando finalmente entrou, pediu um cappuccino e um pedaço de torta e se permitiu observar as pessoas, ouvir as conversas ao redor, simplesmente existir naquele espaço sem precisar cuidar de ninguém. Foi durante essas saídas sozinha que Márcia fez uma descoberta surpreendente. Ela gostava da própria companhia. Havia passado tantas décadas focada nos outros que esqueceu como era agradável estar consigo mesma. Descobriu que tinha opiniões interessantes, que observava detalhes únicos, que sua mente era um lugar estimulante para habitar. 6 meses depois de começarmos esse trabalho, Márcia me contou que pela primeira vez em anos, não sentia mais pânico quando ficava sozinha em casa. O silêncio havia deixado de ser um vazio assombrado para se tornar um espaço de paz onde ela podia ouvir os próprios pensamentos. A mulher que um dia se perdeu completamente nos filhos havia reencontrado não apenas quem era, mas quem ainda podia se tornar. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e a de muitas mulheres que você conhece passando por essa mesma dor silenciosa. O que descobri estudando centenas de casos, como o de Márcia, é que existe uma conexão profunda entre a síndrome do ninho vazio e a forma como nossa sociedade ensina as mulheres a amar. Desde pequenas, somos condicionadas a acreditar que amar significa desaparecer, que ser uma boa mãe significa não ter necessidades próprias, que cuidar bem dos outros exige sacrificar completamente nossos sonhos pessoais. A neurociência do apego familiar revela algo fascinante sobre essa transição. Durante décadas de maternidade intensiva, nosso cérebro literalmente se reorganiza para priorizar as necessidades dos filhos sobre as próprias. Redes neurais inteiras se desenvolvem em torno da antecipação e resposta às demandas familiares. Quando essa demanda súbita diminui, é como se perdêssemos nossa orientação neurológica básica. Mas existe outro lado dessa moeda que raramente discutimos. Mulheres que conseguem navegar com sucesso a síndrome do ninho vazio frequentemente relatam uma sensação de renascimento aos 60, 70 anos. Como se finalmente tivessem permissão para serem complexas, multifacetadas, centradas em si mesmas, sem culpa. É uma segunda adolescência emocional, uma chance de redescobertas que muitas descreve como libertadora. Márcia me disse algo que nunca esqueci durante nosso último encontro. Ela contou que havia passado 45 anos sendo uma versão editada de si mesma, uma versão que cortava fora tudo que não servia à família. Agora,
Aos 76 anos, estava finalmente conhecendo sua versão completa, não editada, autêntica. E essa mulher era mais interessante do que ela jamais havia imaginado. O que mais me emociona nesses casos é perceber como a síndrome do ninho vazio, apesar de dolorosa, pode ser uma porta de entrada para uma intimidade consigo mesma que muitas mulheres nunca tiveram a chance de experimentar. Depois de décadas dedicadas exclusivamente aos outros, existe uma profundidade de autoconhecimento esperando para ser explorada. Estudos sobre envelhecimento emocional mostram que mulheres que enfrentam conscientemente essa transição, em vez de apenas sobreviver a ela, frequentemente desenvolvem níveis de autoestima e satisfação pessoal mais altos do que experimentaram durante os anos de maternidade intensiva. Não porque amavam menos os filhos, mas porque finalmente aprenderam a incluir a si mesmas na equação do amor. A transformação de Márcia não aconteceu apesar da partida dos filhos, mas por causa dela. A síndrome do ninho vazio forçou-a a confrontar uma questão que havia adiado por décadas. Quem era ela quando não estava servindo às necessidades de outros? A resposta a essa pergunta revelou uma mulher que estava esperando há 45 anos para ser descoberta. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Uma amiga, uma irmã, uma vizinha que você sabe que está sofrendo essa transição em silêncio. Porque não precisamos atravessar o ninho vazio sozinhas. Para mulheres como Márcia, que estão navegando a síndrome do ninho vazio, desenvolvi um protocolo de acompanhamento que pode ser seguido em casa, um roteiro prático para os dias mais difíceis quando a solidão aperta, e você se pergunta se algum dia vai se sentir inteira novamente. O protocolo começa com o que chamo de manhãs de reconexão. Nos primeiros 30 dias, antes de checar mensagens dos filhos ou se envolver com as obrigações domésticas, dedique 15 minutos para perguntar a si mesma: o que eu quero fazer hoje? Não o que precisa fazer, não o que seria útil para outros, mas o que genuinamente desperta sua curiosidade ou prazer. Pode ser algo simples como regar as plantas prestando atenção nas texturas e cores, ou preparar um café especial apenas porque você gosta do ritual. O segundo elemento é a rede de apoio redefinida. Muitas mulheres nessa fase sentem que perderam não apenas os filhos, mas também a relevância social que vinha com o papel de mãe ativa. É essencial construir conexões baseadas em quem você é agora, não em quem você foi. Márcia encontrou sua nova tribo no grupo da igreja, mas você pode encontrar a sua em cursos, trabalho voluntário, grupos de caminhada ou qualquer atividade que reflita seus interesses redescobertos. O terceiro componente é o plano emergencial para crises de vazio. Porque mesmo durante a recuperação, haverá dias em que a tristeza voltará com força total. Para esses momentos, é crucial ter estratégias concretas preparadas. Uma lista de atividades que você pode fazer sozinha e que geram prazer imediato, contatos de pessoas que entendem sua jornada e lembretes tangíveis dos progressos que já fez. Márcia criou uma caixa de emergência emocional com cartas que escreveu para si mesma nos dias bons, fotos dos projetos que realizou e pequenos objetos que representavam suas redescobertas. Nos dias difíceis, ela abria essa caixa e se lembrava de que a mulher vazia que se sentia naquele momento não era a verdade completa sobre quem ela era. O quarto elemento envolve redefinir sua relação com os filhos adultos. Em vez de ser apenas a mulher que deu origem a eles, você se torna alguém que eles podem admirar pela forma como reconstruiu a própria vida. Seus filhos precisam ver que você tem uma identidade vibrante para além da maternidade. Isso não apenas alivia a pressão sobre eles de serem sua única fonte de propósito, mas também oferece um modelo poderoso de como envelhecer com dignidade e crescimento contínuo. Comente agora. Qual foi o sonho que você adiou para se dedicar totalmente à família? Quero entender melhor como posso ajudar você a reencontrar esses pedaços esquecidos de si mesma. Hoje,
6 meses depois, Márcia tem uma pequena horta de ervas medicinais no quintal, está escrevendo um livro de receitas com histórias da família e faz parte de um grupo de mulheres que se apoia mutuamente durante as transições da vida. Ela não é mais a mesma mulher que chegou ao meu consultório carregando uma sacola com roupas do filho, mas também não é exatamente a jovem de 20 anos que sonhava ser escritora. Márcia se tornou algo mais interessante, uma síntese de todas as mulheres que foi ao longo da vida. A cuidadora dedicada, a jovem sonhadora e a mulher madura que aprendeu a honrar tanto seu passado quanto seu futuro. Ela descobriu que não precisava escolher entre ser mãe e ser ela mesma. Podia ser ambas, de formas diferentes, mais ricas e complexas. A síndrome do ninho vazio é dolorosa porque marca o fim de uma era, mas também é sagrada porque marca o início de outra. Você não está perdendo sua identidade, você está tendo a chance rara de expandi-la. Depois de décadas servindo principalmente aos outros, você tem permissão para descobrir quem é quando o foco volta para dentro. Sua dor é real e merece ser honrada. Você amou profundamente, cuidou incansavelmente, colocou outras vidas acima da sua por décadas. Esse vazio que sente é proporcional à profundidade do seu amor. Mas esse mesmo amor que você deu tão generosamente aos outros, você pode aprender a direcionar também para si mesma. Os filhos que partiram não levaram embora seu valor como pessoa. Eles cresceram e voaram exatamente porque você fez seu trabalho bem feito. Agora é hora de fazer um trabalho igualmente importante. Redescobrir quem você é, além do papel que definiu tantos anos da sua vida. Cada manhã que você acorda é uma nova chance de conhecer melhor a mulher complexa, interessante e valiosa que sempre foi, mas que talvez nunca tenha tido tempo de explorar completamente. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão esperando para serem escritos pela mulher que você está se tornando. A casa silenciosa não é um vazio para ser preenchido desesperadamente. É um espaço sagrado onde você pode finalmente ouvir sua própria voz, descobrir seus próprios ritmos, honrar seus próprios sonhos. Você merece conhecer essa mulher que esteve esperando pacientemente sua vez de existir plenamente. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de navegar as transições emocionais depois dos 60. Terceira, assista a este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o maior erro que cometi ao tentar preencher o vazio da solidão e como você pode evitá-lo.